Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Nutritaon. Para quem não conhece, a Nutritaon é uma série de lives semanais onde eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma descomplicada, definitiva, para que elas consigam melhorar a saúde, recuperar a autoestima e ter inúmeros benefícios aí que uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma mudança no estilo de vida pode proporcionar, não só esteticamente, mas também falando de saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Alana, eu sou nutricionista e o tema que eu vou tratar aqui nessa live da Nutritaon de hoje é sobre alimentos industrializados, né, produtos industrializados do bem, digamos assim, né? Vou falar sobre 10 opções que você pode incluir sim na sua rotina para facilitar o seu dia a dia e que não vão prejudicar a sua saúde nem o seu emagrecimento. Eu decidi falar sobre esse tema porque, como algumas pessoas já me conhecem aqui, eu falo bastante, né, do problema que é usar excesso de ultraprocessados, industrializados, que a nossa alimentação ela precisa ser o mais natural possível. Quanto mais próximo do natural, né, comida de verdade, melhor a gente vai levar a nossa saúde e conseguir chegar nos nossos objetivos. Mas, obviamente, a gente não está livre de ter contato com os alimentos industrializados e nem tudo que tem também é ruim, né? Não tô aqui para demonizar a indústria alimentícia em todos os produtos que existem. Existem alguns que podem sim auxiliar no nosso processo de emagrecimento e até na nossa manutenção de saúde também, que a gente pode usar como artifícios ali no dia a dia para facilitar mesmo, que podem ajudar na nossa rotina, né? Porque nem sempre, 100% do tempo a gente vai conseguir fazer as coisas de forma natural. Então existem alguns produtos na indústria que podem sim ajudar e que não vão prejudicar nesse processo. Tem alguns, né, que são enganação, que eu já fiz live falando sobre isso, né, que dizem ser saudáveis quando você vai ver o rótulo. Já fiz live ensinando como olhar o rótulo. Se você tem curiosidade, puxa aqui nas lives, você vai ver que eu já falei sobre isso, né? Então você precisa saber ler, fazer essa leitura de rótulos para saber se um produto ele realmente é benéfico, né? Se ele não vai te trazer nenhum problema em relação aos ingredientes, né? Para você não ser enganada, porque muitas vezes dizem que é saudável, quando você vai olhar os ingredientes não tem nada a ver. Então o que eu vou falar aqui são sobre alguns, né? Alguns aqui eu uso na minha rotina, alguns eu indico para paciente, alguns eu pesquisei, né? Para ver realmente se faz sentido colocar nessa rotina, que vão poder te ajudar. Se você tá assistindo essa live também aí, tá assistindo ao vivo, compartilha com alguém que precise ouvir essa informação, vamos repassar aí, quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor vai ser a saúde delas, então você pode estar ajudando alguém. Se você tá assistindo no gravado pelo YouTube, clica aqui no link da descrição do vídeo, para você me seguir aqui, diariamente eu posto conteúdo sobre nutrição, sobre emagrecimento, e isso com certeza, se é do seu interesse esse assunto, vai te ajudar muito e eu tô aqui para te ajudar. Então vamos começar. Bom, a gente precisa, então, entender algumas coisas sobre como olhar esse rótulo. Como eu já falei, tem live falando sobre isso. E isso ajuda, né, na aderência, a gente ter esses coringas, digamos assim, de alimentos industrializados, ajuda na aderência mesmo desse novo estilo de vida. Então ajuda com que eu consiga manter ali o meu estilo de vida, porque nem sempre eu vou conseguir fazer, por exemplo, um molho de tomate caseiro, né, porque dá trabalho, é gostoso, é melhor, mas dá mais trabalho fazer. Tem dias ali que eu vou estar na minha correria, se eu tiver alguma coisa, eu tô na rua, alguma coisa que tá ali ao alcance da minha mão, vai ser melhor do que eu comer qualquer besteira. Então tem coisas que você pode usar nesse sentido que vão te ajudar a não partir para coisas industrializadas ruins, tá? Então, a primeira delas que eu vou falar aqui, que as pessoas normalmente ficam surpresas de ouvir que isso pode ser usado numa rotina saudável, numa rotina de emagrecimento, é o creme de leite. Mas tem uma ressalva aqui. O creme de leite, vocês sabem que existe o creme de leite caixinha e o creme de leite de lata, né?
O creme de leite de lata, se você for olhar no rótulo, você vai ver que é bem diferente a composição nutricional. O creme de leite de latinha, ele tem menos ingredientes artificiais do que o de caixinha, tá? Então, se você for escolher entre um e outro, é sempre melhor o de lata. Eu sei que é bem mais caro. Ontem mesmo eu tava no mercado e eu tava vendo que a diferença de preço é muito grande. Justamente por isso, a qualidade é muito melhor. Se eu não me engano, um tava 3 e o de caixinha tava 3 e pouquinho e o outro tava, sei lá, R$8. É bastante diferença de preço. Mas isso não é pra você usar todos os dias, como eu sempre tô falando aqui. As coisas que são mais caras, a gente não vai usar todo dia. A gente vai usar esporadicamente, uma receita que vai fazer, alguma coisa muito específica. E na hora que você for escolher, você consegue escolher uma opção melhor. Onde você vai usar, por exemplo, esse creme de leite? Você pode fazer vai fazer um estrogonofe, dá pra fazer um estrogonofe saudável, né, usando o creme de leite. Dá pra você usar essa opção. Ah, Alana, é porque é menos calórico? Não é isso. A questão de você olhar e ver essa diferença é pelos ingredientes que tem, né? Tem menos ingredientes artificiais. Então, o creme de leite de latinha, ele vai ser melhor do que o de caixinha. Então, você pode usar ali no preparo do seu estrogonofe, se você for fazer, não vai fazer todo dia, né? Mas quando você for fazer, dá pra você fazer até um docinho fake ali, né? Depois do almoço, faz uma misturinha. Ah, eu quero muito comer um doce depois do almoço. Faz uma misturinha do creme de leite, um pouquinho de creme de leite com coco ralado e um pouquinho de adoçante. É uma boa opção que dá super pra fazer, né? Se você consegue comer pouco também, não adianta comer a lata inteira. Mas é uma opção que dá pra usar, né? Diferente, óbvio, do que um leite condensado, como eu já vi por aí pessoas falando que tudo bem comer leite condensado na sobremesa, quando você quiser, bastante, afinal é só leite e açúcar, só, né? Só açúcar. Que não vai fazer diferença, não é assim, tá? O creme de leite, ele é praticamente ali a gordura do leite. Como vocês sabem que eu tô sempre falando aqui que comer gordura natural dos alimentos não é um problema, você não precisa ter medo disso, né? Você sabendo dosar, lógico, a quantidade que você vai fazer isso no seu dia e balancear com as outras coisas, não tem problema você fazer isso. Então, usar o creme de leite para essas coisinhas que você for fazer, receitas que você for fazer, uma sobremesa ali, né, como eu falei, mais saudável, você consegue usar vendo essa diferença, né, do creme de leite de caixinha e o creme de leite de latinha. O de latinha vai ser o melhor, tá? O segundo alimento industrializado que também pode ser utilizado como estratégia no seu dia a dia. Já falei outras vezes aqui que é o molho de tomate. É preciso ter muito cuidado na hora que você for escolher um tipo de molho de tomate, porque a maioria não são opções boas, né? Como eu falei, o ideal seria, óbvio, no mundo perfeito, a gente fazer o molho de tomate, né? Mas quem é que tem tempo, muitas vezes, de ficar fazendo, porque dá um pouquinho de trabalho. Eu gosto muito de fazer quando eu faço em grande quantidade, congelo em partes, mas nem sempre dá pra fazer. Então, eu acabo recorrendo mesmo ao mercado, ao que tem no mercado. E aí eu comecei a olhar ali as informações nutricionais e ver quais seriam as melhores opções. Aqueles molhos de tomate de sachêzinho são os piores, tá? Se você for olhar a lista de ingredientes, vai ter um monte de ingrediente artificial, vai ter açúcar, né? Muitos deles têm açúcar, tem óleo vegetal. Essas não são boas opções. Você tem que olhar e tem que estar lá, tomate e sal. Ou tomate, às vezes tem uns que tem uns temperinhos e tem algum conservador ali pra poder manter aquele molho de tomate. Não tem problema, tá? Alguns conservantes, eles não são prejudiciais. Precisa mesmo ali para manter o produto, mas que não vão causar grandes danos. Então, quanto menos ingrediente tiver esse molho de tomate, não pode ter açúcar, não pode ter óleo vegetal, porque senão não vai ser uma boa opção. Mas você usar essa estratégia de comprar esse tipo de molho para uma situação específica, né? Porque eu sei que dependendo do que você vai fazer, você vai usar muito molho de tomate. Exemplo, uma lasanha, você tem que usar muito molho de tomate, porque tem que pôr entre as camadas e tudo mais. Só que aí é sempre o que eu tô falando aqui, né? Se você tá fazendo muita lasanha, então já tá errado, porque é massa, né? Ninguém vai ficar comendo isso numa rotina alimentar saudável, muito menos de emagrecimento. Então, é para situações específicas. Vai fazer uma carne, vai colocar
o molho de tomate, vai fazer de repente um macarrão, vai colocar, macarrão também não é legal ficar comendo sempre, mas vai fazer às vezes um macarrão low carb, né, que é o macarrão de abobrinha, dá pra você colocar. Enfim, nas preparações que você for usar molho de tomate, que você não vai usar em grande quantidade, porque, repetindo, né, também por ser um alimento de mais qualidade dentro das opções que tem industrializadas, ele vai ser mais caro, é bem mais caro do que o sachê, tá? Mas se você não vai usar sempre, vai ser uma opção que você pode aderir no seu dia a dia, que não vai te atrapalhar com os gastos. A Francisca, a menos que seja lasanha de abobrinha, maravilhosa. E eu amo lasanha de berinjela, né? Só pra deixar claro aqui que eu amo, é uma das coisas que eu mais gosto. E aí você também vai ter que usar bastante. Aí quando eu faço a lasanha de berinjela, aí eu costumo fazer o molho mesmo, né? Eu empenho mais em trabalho ali, porque eu também não faço sempre porque dá muito trabalho. Mas nessas preparações corriqueiras do seu dia a dia, vai lá no mercado, vai na prateleira de molhos. Normalmente esse tipo de molho ele tá no potinho de vidro ou de latinha mesmo. Tem uns que tem, sabe, tem uns que até uns tomates que vem o molho mais uns pedaços de tomate, muitos daqueles também são bons. Então é importante que você olhe sempre no rótulo para ver os ingredientes, e usar esse molho não tem problema nenhum, até vai facilitar a sua rotina. Eu tenho usado bastante esse daí. Terceiro, iogurte natural. Existem vários tipos de iogurte no mercado, né? Iogurte de sabor, iogurte de morango, enfim, esses de sabor. Provavelmente, esses aí, quando você for olhar, não são boas opções, porque normalmente vem açúcar, né? Mesmo que não tenha, às vezes, o açúcar propriamente dito, ele vem com adoçantes, e adoçante não é um problema, eu vou falar disso também em outras coisas aqui. Mas, às vezes, vem com suco concentrado de maçã, que não é bom, tá? Porque, mas é de maçã, Lana. Esses sucos que eles colocam normalmente para adoçar esses produtos que são light, né, principalmente, é um tipo de açúcar também, porque vem um açúcar da fruta. Então, eles concentram esse açúcar da fruta e colocam, mas não deixa de ser açúcar. Na hora que o seu corpo vai metabolizar, ele vai reconhecer como se você tivesse comendo uma colherada de açúcar. Então, isso não é uma boa opção, tá? Daqui eu tô falando dos tipos de iogurte natural. Então, aquele iogurte branquinho, azedinho, que às vezes você vai usar para fazer alguma receita. Eu gosto bastante de ensinar a fazer aquele patezinho que eu gosto muito, que é um patezinho de ricota. Você faz aquela ricota mesmo, né? Como se fosse o queijo, amassa ela, coloca o iogurte, um pouquinho de azeite, sal, salsinha, fica maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu amo. E aí você vai usar o iogurte natural. Dá pra fazer coalhada também com iogurte natural. Então, é você procurar escolher a melhor opção. Então, dá pra usar, só que também olhar o rótulo. Porque muitos deles não tem só. Se tiver mais do que leite e fermento, já não é uma boa opção. Porque normalmente vem, esses que não são bons, às vezes vem amido, alguns outros ingredientes artificiais, aroma artificial. Então, é preciso olhar, porque iogurte, né, principalmente iogurte, tem que ser leite e fermento, só não tem mais o que colocar ali. Então, quando coloca amido, é pra mesmo engrossar aquela textura mesmo, né, ficar mais grossinha. Então, não é um iogurte de qualidade. Você acha ali, mesmo no mesmo preço, esse daí não tem diferença de preço. Eu costumo comprar muito iogurte, então eu sei disso, porque eu tô sempre comprando. E eu vejo que não tem diferença de preço, às vezes até esse com amido, às vezes até mais caro, né, dependendo da marca. E a qualidade não é boa. Então, tenta sempre olhar isso. Usa no seu dia a dia, não só para você usar, como muitas pessoas não gostam de realmente comer o iogurte mesmo purinho. Eu adoro sabor azedo pra mim. Eu já sou bem tranquila em relação a isso, eu como ele purinho. Mas você pode usar para esse outro tipo de coisa. Tem também estrogonofe que você consegue fazer ao invés de usar o creme de leite, você usa esse tipo de iogurte. Tem os sem lactose também desse tipo de iogurte, para quem tem intolerância à lactose, que dá para fazer ao invés do creme de leite, usar esse iogurte também, tá? Então, essa é uma boa opção de escolha para você fazer. Dá para fazer as receitas, dá para comer puro, dá para comer com fruta. De repente, se você não gosta muito do azedo, põe um adoçantezinho natural ali, não tem problema nenhum, gente. Adoçante pode usar,
tá? Lógico que não vai ficar o tempo todo, todas as refeições tacando adoçante nas coisas, sentindo sempre esse gosto doce para não ficar acostumando o paladar com isso. Mas, como alternativa, né, é sempre melhor do que o açúcar. Então, o xilitol, eritritol e a estévia são sempre os que eu indico usar. A sucralose, que é um adoçante artificial, eu já não indico tanto, eu prefiro esses mais naturais, mas dos artificiais ainda é uma opção que você pode usar também, tá? Então, esse foi o terceiro. Quarto industrializado aí, que eu gosto muito e que dá pra você usar, mas esse aqui você precisa ter um pouco mais de cuidado na hora da escolha e também cuidado na hora de você usar mesmo no seu dia a dia pra não exagerar, que é geleia. Depende da geleia, tá? Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, foca aqui agora pra você depois não sair comprando qualquer geleia por aí achando que tá liberado, não é isso. Mas você sabendo escolher uma boa geleia, você pode colocar ali no seu dia a dia sem nenhum problema. Como que você vai fazer para escolher essa geleia? Primeiro, que venha feito de fruta mesmo, né? Segundo, de uma fruta que seja uma fruta menos doce, porque ela vai concentrar menos açúcar. Por exemplo, se eu pegar uma geleia de uva e pegar uma geleia de goiaba, elas têm composições totalmente diferentes. Por quê? A de uva, ela vai concentrar, ela tem uma maior concentração de açúcar. A uva mesmo já tem, né? A própria fruta tem. É por isso que a gente fala que suco de uva, por exemplo, é suco de uva natural e integral, então tudo bem tomar. Não, é a mesma coisa que você estivesse colocando um monte de colherada de açúcar na boca. É a mesma coisa, tá? Porque, mas é porque é da fruta, então tudo bem. Não, não tá tudo bem, porque é um tipo de açúcar que fica totalmente concentrado. Diferente da goiaba, que é uma fruta que tem uma menor quantidade de açúcar. Então, na hora de fazer a geleia, você não vai ter aquela concentração tão grande. Mas tem outras questões também, tá? Quando você for olhar, algumas marcas também tentam enganar ali o consumidor falando que é zero açúcar. Porque quando eles se referem ao açúcar, eles se referem ao como se fosse o açúcar que você põe para adoçar as coisas, né? Mas nem sempre não é só esse tipo de açúcar que existe, digamos assim, né? Tem outros nomes pro açúcar, por exemplo, maltodestrina. Então, se eu tiver ali nos primeiros ingredientes da minha geleia, primeiro, se for uma geleia com uma fruta muito doce, já é ruim. Segundo, se tiver nos primeiros ingredientes, por exemplo, maltodextrina, significa que isso vai virar açúcar também a partir do momento que você consumir. Então, isso também é ruim para quem não quer elevar os níveis de insulina, para diabético principalmente, e para quem está no processo de emagrecimento também é ruim, porque você vai estar elevando os níveis de insulina. Isso faz sim você sentir mais fome, né? E também vai ficar um produto bem doce. Então, se atente nesses detalhes. Qual que é então a melhor geleia para escolher? Frutas menos doces, geleia de goiaba, geleia de maracujá, que é mais difícil achar, eu acho que a de goiaba é mais fácil. E olhar se tem o açúcar mesmo, ou se tem essa maltodestrina, não pode ter. O que vai ter para adoçar? Adoçante, né? Porque vai ter que adoçar de algum jeito. E aí os adoçantes você vai olhar, se for algum desses, estévia, xilitol, eritritol e até mesmo a sucralose, né? Dependendo que não é um consumo que você vai fazer muito constante no seu dia a dia, também pode ser usado, porque apesar de ser um adoçante sintético, não tem referências aí, estudos que falem que isso é um grande problema, tá? Mas eu sempre prefiro escolher os naturais, sempre. Eritritol, xilitol e estévia. Eu prefiro esses, tá? Então, tente escolher, olhe lá no rótulo, esses que você vê que tem essas características aí. Deixa eu ver aqui, a Morgana perguntou. O açúcar demerara seria uma boa opção? Não. Açúcar, isso é uma ótima pergunta. Açúcar é açúcar de qualquer jeito, tá? Açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar branco refinado, todos esses vão desempenhar uma mesma função a partir do momento que a gente come, vai digerir e vai para o nosso metabolismo, tá? A diferença é o seguinte, por exemplo, o açúcar mascavo, que é aquele açúcar mais escurinho, ele não passou por processos de refinamento, né, para ficar branquinho, para ficar mais fininho. Para o açúcar ficar desse jeito, ele passa por vários processos. Então,
Ali é adicionado coisas químicas para que ele fique assim. E nesse processo, até ele chegar a ficar branquinho, ele vai perdendo as características dele nutricionais. Um açúcar mascavo, por exemplo, ele tem mais nutriente, digamos assim. Ele tem mais nutriente do que o refinado branco. Mas isso não tira a característica dele ser um açúcar. Porque quando nós procuramos nos nutrir, comer coisas saudáveis e nutritivas, não é no açúcar que a gente vai procurar. Então, isso não é uma vantagem. Isso não é uma vantagem comer esse açúcar, porque ele tem um pouquinho mais de nutriente do que o refinado, porque passou por todo esse processo. A mesma coisa é o açúcar demerara, tá? Então, qualquer tipo de açúcar, se você usa na sua rotina para adoçar qualquer coisa, ele deve ser o consumo o mínimo possível que você conseguir. O mínimo possível. Se conseguir não comer nada, melhor ainda. É óbvio que eu sei que isso não acontece. A gente vai fazer uma receita, vai fazer uma coisa. Eu costumo usar na minha rotina, por exemplo, para adoçar, vou fazer um bolo. Eu uso o adoçante, tá? É mais caro? É mais caro, bem mais caro do que o açúcar, mas eu raramente fico fazendo bolo, porque também, independente de ser uma versão mais saudável desse bolo, se eu ficar consumindo muito, isso também tem um valor calórico ali, vai ter, por mais que seja nutritivo, né? Mais nutritivo do que uma versão tradicional, isso não é bom eu ficar comendo o tempo todo. Então, aqui em casa, o adoçante que eu costumo usar, o xilitol, eu compro por quilo lá, eu compro meio quilo, isso dura meses pra mim, porque eu só vou adoçar alguma coisa quando eu faço receitinha, tipo, vou fazer um bolinho de caneca, vou fazer uma panquequinha, vou fazer um bolo mesmo grande, aí eu uso. Caso contrário, para adoçar café eu não uso, eu tomo café sem açúcar, eu não adoço suco nenhum. Então, é você saber aí como que é a sua rotina, né? Se você tá usando muito açúcar, por exemplo, né? Se você costuma comprar açúcar com muita frequência, significa que esse consumo tá muito alto. E óbvio que se você for substituir por um tipo de adoçante, você vai acabar gastando horrores, né? Então, saber que precisa diminuir esse contato mesmo com sabor doce também e usar só para casos bem específicos, tá? Quinto produto aí industrializado, mostarda e ketchup. Olha lá, até a Morgana adivinhou. Qual ketchup você usa? O meu tem açúcar na composição. Quero mudar. Ó, eu vou falar da mostarda. Quando você for olhar o rótulo, ele precisa ter ingredientes, como eu falei, naturais, tá? E não ter açúcar. Esse é a principal coisa é não ter o açúcar. A mostarda tem uma que eu uso, não tô ganhando nada pra falar isso, tá? Mas eu vou falar aqui porque pode ajudar vocês. É a Heinz, acho que é isso. Ela tem uma boa composição, tá? Porque ela vai vinagre, mostarda, que mais? Sal, cúrcuma e páprica. São esses os ingredientes que tem lá no rótulo, tá? Tem ketchup, tem uma outra marca que eu não vou lembrar agora. Não é da Heinz, é uma outra marca menos conhecida, digamos assim. Que também é boa, que também tem só esse tipo de ingredientes, né? Essa marca, se eu não me engano, ela tem algum tipo de conservante. Mas, como eu falei pra vocês, alguns conservantes, eles não são problemas, tá? Não é um problema, não tem nada dizendo que realmente pode causar algum problema de saúde. Eles precisam existir ali porque tem produtos que não dá pra ficar ali na prateleira muito tempo. Diferente de outros, né, que se tiver muitos ingredientes artificiais, muitos aditivos químicos, aí sim pode ser um problema. Mas nesse caso do ketchup dessa marca, que eu não lembro o nome agora, é você olhar os ingredientes naturais e se tiver algum tipo de conservante, dependendo do tipo de conservante, não tem problema ter, tá bom? Então é só se atentar nesse sentido. Não ter amido, não ter açúcar, porque amido também é a mesma coisa que açúcar, muitas pessoas não sabem disso, mas o que muda é só a composição da molécula, né? Açúcar é sacarose e glicose, são dois compostos ali. O amido é um monte de moléculazinha de glicose juntas. Então, quando você vai digerir, isso vai causar o mesmo efeito no seu metabolismo. Então, se tiver amido ou se tiver açúcar, foge desses aí, tá? Sexto,
seleta de vegetais congelados. Isso aqui é uma coisa que ajuda muito. Eu costumo indicar bastante para paciente também que vive na correria, que tem essa condição de comprar, né, de deixar ali. Às vezes nem vai usar todos os dias, mas para um dia que ela não tá com tempo de ir lá cortar, descascar as coisas, é só pegar ali no freezer e fazer, né, deixar descongelando ou fazer, tem uns que dá pra você fazer mesmo congelado, se eu não me engano. Eu não sei porque eu não uso muito, tá? Eu não uso muito, eu nem uso, costumo fazer mesmo porque eu tenho essa disponibilidade. Mas tem pessoas que não tem. Então, esses pacotinhos de vegetais congelados, como eu já vi de brócolis, tem os que vem vagem junto, que mais? Cenoura. Tem, dependendo, a maioria, tá? A maioria é só o próprio vegetal mesmo, não tem nenhum ingrediente artificial. Diferente, né, da batata, que muitas pessoas usam essa batata que é congelada, né? Porque, afinal de contas, é um vegetal. Apesar de ser um vegetal mais rico em carboidrato, é um vegetal. Então, poderia pensar, batata, não pode comer batata. Só que esse tipo de batata, ela é pré-frita, né? Essa batata que o pessoal faz frita, ou mesmo faz, eu faço na air fryer, eu faço no forno, então tudo bem, porque eu não uso óleo. Não está tudo bem, porque ela já é pré-frita. Então, antes de você mesmo fritar, ela já foi frita. Então, não é uma boa opção para você usar também por isso. E eu acho que também deve ter conservante. Mas esses outros vegetais aí, que eu falei, eu vejo muito de brócolis ou couve-flor mesmo, você pode usar perfeitamente na sua rotina para facilitar, para ter essa praticidade e deixar ali, às vezes você nem vai usar aquilo todo dia, mas para um momento que você não tem esse tempo de cozinhar, vai te ajudar muito na rotina. Morgana, ketchup Palmeiron não tem conservantes, mas tem açúcar. Eu não conheço essa marca, mas se tem açúcar não é legal, tá? E se for um dos primeiros ingredientes, também não. Eu vou lembrar aqui, vou ver se até o final da live eu lembro a marca. Eu acho que é com... Ai, gente, alguma coisa com H. Me lembrem aí, se vocês lembrarem o nome de marca de ketchup. Não é o Heinz, não é o Hellmann's, mas é uma marca com H. Vou lembrar, até o final eu lembro. Bom, então esse foi o sexto. Essas seletas de vegetais congelados, elas podem ajudar, não tem problema você usar, porque vai facilitar o uso ali no seu dia a dia, para você manter ali a sua rotina saudável e não precisar ter que ficar cozinhando o tempo todo do zero, né? Cortando, descascando, fazendo. Tem dias que a gente não tem tempo mesmo de fazer isso. Então, sétimo produto aí industrializado que você pode utilizar com tranquilidade no seu dia a dia, que vai te ajudar, que vai ajudar a manter, né, essa aderência a uma rotina saudável. E é uma coisa muito boa, muito gostosa, que eu gosto muito, que é o chocolate 85% cacau. Ah, Alana, mas 85%, meu Deus do céu, muito amargo. Eu já tô acostumada, tá? Eu como numa boa um chocolate 85% cacau. Lógico que eu gosto dos doces também, né? Mas esse facilita ali na minha rotina saudável, né? Porque vai ter bem pouquinho de açúcar. O que significa ser 85% cacau? Significa que 85% dele é cacau e 15% só dele, da composição de todo aquele que tem ali, é açúcar, né? Diferente, 70%, gente, pra quem tá começando é bom, mas tenta evoluir pro 85%, que vai ser muito melhor, né? Que aí 70% já tem 30% de açúcar ali na composição. Então, é um produto industrializado, aliás, é ultraprocessado, mas é do bem. É o que dá pra você usar também na sua rotina. De repente, se você não consegue... E eu sempre falo isso porque é uma coisa que é experiência minha, tá? Eu não consigo, por exemplo, ter uma barra de chocolate ao leite em casa, porque eu sei que eu vou ficar comendo o tempo todo, né? Dispara esse desejo de ficar comendo o tempo todo. Se eu tiver um chocolate até os 70% ou 85% em casa, eu não consigo comer muito, porque ele é mais amargo, né? Ele causa... É difícil explicar para quem não tá acostumado a comer essa sensação, mas acontece isso. Você fica satisfeita com aquele pedaço que você comeu. É diferente do ao leite, que você quer comer mais e mais, enquanto não vê o fim da barra de chocolate, não quer parar, entendeu? Eu sei que tem pessoas que conseguem comer 2 tabletinhos, eu não sou essa pessoa, então eu nem tenho em casa. Então, esse tipo de chocolate, que você vai treinando o seu paladar a isso, eu até postei um Reels falando sobre o consumo de café mesmo, sem açúcar, purinho, amargo,
E você consegue desenvolver o seu paladar para os gostos amargos. Se você não consome nada amargo na sua rotina, dificilmente você vai gostar de um chocolate amargo, por exemplo. Então, você treinar isso com um café é ótimo, porque você desenvolve isso para comer outras coisas. Quando você fica o tempo todo ali só consumindo doce, que o seu paladar pro doce perde a sensibilidade, porque quanto mais doce você vai comendo, menos sensível você fica ao sabor doce. Então você quer mais, você acha que aquele doce não tá o suficiente, aí cada vez mais você vai comendo coisas mais doces. E aí é lógico que quando você vai comer uma coisa que tem um gosto natural doce, de uma fruta ou de uma outra coisa, você acha que aquilo ali tá totalmente sem açúcar, sem gosto, tá? Então você ter desenvolver esse paladar amargo, ele é bom por causa disso também. Então, quando você não estimula, você não desenvolve. Então, estimular isso com o café amargo é ótimo, porque é um passo para você conseguir depois consumir também esse tipo de chocolate 85%, que pode ser um aliado aí na sua rotina saudável, na sua rotina de emagrecimento, que vai fazer super bem para você, porque a gente também quer fazer a alimentação, né, ali saudável, a dieta, mas a gente também quer ter prazer em comer as coisas. Então não adianta achar que vai fazer só o que é natural, só o que é natural mesmo, que não vai comer nada industrializado, não vai comer um docinho, não vai comer uma coisa diferente. E isso daí pode te ajudar bastante. Então chegamos no 8. Oitavo alimento industrializado, produto industrializado, que pode te ajudar bastante também nesse processo. Existe um leite agora, eu nunca comprei, tá? Eu já vi as pessoas falando, então eu fui pesquisar na hora que eu fui fazer sobre os assuntos dessa live aqui, e eu lembrei disso, então eu fui pesquisar se realmente isso fazia sentido e se era bom falar pra vocês. Tem um leite agora que ele tem mais proteína do que um leite comum, tá? Então é um leite mesmo de caixinha. Esse que eu fui pesquisar, se eu não me engano, ele era desnatado, mas eu não sei se tem a versão integral. Mas ele tem mais proteína do que a versão original do leite. Então ele chega muito próximo ali praticamente de um whey protein. Ele tem bastante proteína. Se eu não me engano, são 13 gramas de proteína por porção, que acho que deve ser de um copo. Isso é bastante, acho que é até... não sei se é 2 ou 3 vezes mais do que teria um leite comum, né? Então, você tem ali um copinho 13 gramas de proteína, o que é ótimo, né? Eu sempre falo da proteína aqui. A gente tem que consumir em todas as refeições, e ter um leite desse aí te ajuda a atingir, às vezes, o tanto que você precisa de proteína no seu dia a dia, né? Colocando ali num lanche intermediário, ou mesmo no seu café da manhã, se você costuma fazer café da manhã. E aí é uma opção que dá pra você colocar, porque você tá tomando leite normal ali, às vezes toma um leite com café sem açúcar, e você consegue ter mais proteína no seu dia, tá? É o leite... esse leite normal, tá? Que tem uma quantidade de proteína a mais. O 9, chá de sachê. Sachê gelado, normalmente eu costumo também indicar para paciente. Existem os sachês normal que vocês conhecem, né? Que é para fazer chá quente normal. Mas também existe agora, daquela marca Mate, acho que é da Mate mesmo, que tem as opções de chá gelado. Então você consegue usar, você não precisa esquentar a água, você põe na água gelada mesmo. Eu costumo usar muito isso no verão, agora que vai começar o verão eu vou comprar mais. Tem opções de maracujá com limão, se eu não me engano, tem frutas vermelhas, então ele tem um sabor ligeiramente doce, muito pouquinho, tá? Não vai pensando tomar achando que é super doce, porque não é. Porque ele tem adoçante também na composição, que é o stevia, que é um adoçante natural extraído de planta, tá? Que é o que eu falei aqui, que é uma indicação legal para você colocar no seu dia a dia. Então, é uma opção de chá que você pode usar, que eu gosto muito de falar para os pacientes, para as alunas, para aqueles momentos que você quer se distrair, sabe? Sabe quando você quer se distrair e aí você quer ir lá e comer alguma coisa? Eu sempre costumo fazer, no verão principalmente, facilita também você consumir o líquido ali, a água, né? Que tem praticamente, é só a água mesmo, tem só um saborzinho ali. Isso facilita o seu consumo de água também. Então, você deixar ali, às vezes numa garrafa,
com gelo mesmo, em um sachê, uns 2 sachês, se for uma garrafa grande, você pode ir tomando no seu dia a dia. E aí naquele momento que você, ai meu Deus, que desespero, eu preciso comer alguma coisa agora, e isso não é fome, você só quer se distrair, esse chá é uma ótima alternativa. Eu adoro usar, eu já gosto muito de chá, que eu já falo que eu sou a véia do chá, né? Então o chá quente no inverno eu já uso também normalmente, mas quando começa a esquentar bastante, aí eu não gosto muito de ficar tomando chá quente. E aí eu vi essas opções, né, faz um tempinho já que eu comecei a usar e achei maravilhoso esses sabores aí. Lógico que não é muito doce, mas ele tem um pouquinho adocicado do que o chá, que seria o chá quente normal. Então é uma opção também para você utilizar aí no seu dia a dia, não ficar tomando só a água, porque é difícil tomar água, dá para você usar esse chá também. E em 10º lugar, não o lugar, né, décima coisa que eu vou falar, é a bebida láctea proteica. Existem uns produtinhos que são embalagenzinhas assim, que como se fosse whey protein, né? Como se fosse um whey protein já preparado. Whey Pro, enfim, tem umas opções assim. Existem algumas marcas boas, tá? E aí vale o que eu falei para todas as outras coisas. Você vai olhar o rótulo, vai olhar se tem açúcar, vai olhar quais são os primeiros ingredientes, vai olhar se tem uma lista gigantesca de coisas químicas. E aí você vai ver se é uma de boa qualidade ou não. Vai olhar se realmente aquela quantidade de proteína é boa, porque esses normalmente tem, sei lá, 12, 13, 15 gramas de proteína por porção, o que é uma boa quantidade. Mas aí você precisa se atentar nessas outras coisas, né, pra não cair aí na enganação também de achar que tá tomando alguma coisa saudável e de repente tem lá açúcar na composição. Aí não dá, né, porque você vai sem perceber, ficar tomando açúcar à toa pra quê? Então não é uma boa opção. Então tem algumas marcas que são, aí você vai olhar, vai ter lá proteína concentrada do soro de leite, leite em pó. Até anotei aqui, deixa eu ver o que eu vi aqui que tem uma boa composição. Ó, esse que eu vi que tem uma boa composição, ele vem leite desnatado, concentrado proteico de leite em pó, concentrado proteico de soro do leite, cacau, enzima lactase, espessantes, celulose, e aí vai ter alguns estabilizantes, conservantes, mas nada que vai. E por último, ali nos últimos ingredientes, tem os adoçantes, que é sucralose e alguns aromatizantes. A sucralose é aquele artificial, que eu falei que é sintético, mas que não causa danos, pelo menos não tem nenhuma comprovação disso, tá? Então, esse daqui seria uma boa opção, porque esses conservantes que tem aqui, ó, aqui tem celulose, espessante, celulose, um nome difícil aqui, carboximetilcelulose sódica e carragena, provavelmente é um tipo de conservante mesmo, mas pelo que eu pesquisei desse daqui, isso não traria nenhum grande problema. Tem um outro tipo de conservante, vou falar pra vocês, que normalmente costuma aparecer, que ó, esse leite que eu falei que tem mais proteína do que o leite normal, ele vem como leite Pro, tá? Ele tem um conservante, um estabilizante, na verdade, que se chama citrato de sódio. Esse é um estabilizante natural, tá? Vou ler para vocês como tá aqui, ó. Citrato de sódio é um estabilizante natural, cujo emprego em alimentos está previsto no Codex Alimentários, Conjunto Internacional de Normas, que tem como signatários a Organização das Nações Unidas da Agricultura e Alimentação, ou seja, é uma coisa segura, tá? E a Organização Mundial de Saúde também. Então, uma coisa segura. Por mais que seja um estabilizante, ele é um estabilizante natural e que, pelo jeito aqui, é indicado e não vai te fazer mal, tá? Então, tenta sempre olhar essas coisinhas, assim, eu sei que é meio chato isso, às vezes é muito técnico, mas são coisas simples, às vezes simples de você bater o olho e ver que, principalmente, se tiver açúcar, se tiver amido, se tiver adoçante que é ruim ter. Então, falando de adoçante, né, que normalmente esses produtos, que nem esse que é o Whey Pro, que é um wheyzinho que vem já diluído, né, que é aquele potinho, para no momento que você tá, por exemplo, na rua, não quer comer qualquer besteira,
você leve, você pode usar, é uma opção legal, eles têm normalmente adoçante, porque se não tem açúcar vai ter que ter alguma coisa para adoçar. Então normalmente vai ter esses tipos que eu falei, eritritol, stevia, xilitol, que mais? Sucralose. Mas o que não pode ter, o que você deve se afastar é quando tiver maltitol. Se tiver maltitol, não é uma boa opção de adoçante, porque ele eleva o nível de insulina mais do que os outros, tá? Bem mais. Então, qualquer produto que você vê sem açúcar, né? Mesmo aqueles docinhos mais saudáveis e tal, você olhar sempre, lógico, todos os ingredientes que eu falei, mas o tipo de adoçante também, se tiver maltitol, não é uma opção legal, tá? Todos os outros desses que eu falei seriam opções boas. Deixa eu ver o que a Morgana falou. Seria o ketchup Hammer? Eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é sim, tá? Dá uma olhadinha depois no rótulo e você me fala, mas eu acho que é esse mesmo. Nutri, mudando de assunto, eu não como frutas, nem verduras, nem legumes, nem carnes. Futuramente vou ter algum problema por conta disso? O que você diz? O que você me diz sobre? É um problemão, tá? Eu não sei porquê, se é uma escolha ou se é algum... não sei. Mas enfim, tudo que você deveria comer para ter uma alimentação mais nutritiva, você tá deixando de comer. Fruta, verdura, legume, tem tudo que a gente precisa de micronutrientes para várias coisas desenvolverem no nosso corpo. Muitas coisas e doenças seríssimas até se desenvolvem pela falta de nutriente. Falta de carne. A falta de carne não é um problema tão grande como é a falta de você não comer frutas, verduras e legumes. Porque tem pessoas vegetarianas que vivem super bem, só que isso também precisa ser bem orientado, por quê? Por exemplo, a proteína que a gente tem na carne e que a gente tem nos vegetais, elas são diferentes, a forma de absorção é diferente. Então, quanto você absorve da carne, quanto você absorve de um vegetal, é bem menor no vegetal. Então, você precisa ter alguns cuidados, né, em relação à quantidade, para você atingir sua quantidade de proteínas diárias e também, principalmente, o ferro, né, falando de uma coisa bem específica. Se você não consome carne, você vai precisar consumir ferro, né, fontes de ferro que venham de vegetais. Por exemplo, na dieta vegetariana é assim que acontece. Então, só que esse ferro também, que está nos vegetais, ele tem uma biodisponibilidade menor do que na carne. Então, essas pessoas precisam ter cuidados maiores em relação a isso. O que ajuda a absorver ferro quando a pessoa não consome carne? Então, tem vegetais, principalmente os verdes escuros, que vão ter uma boa quantidade de ferro, mas eu preciso consumir junto vitamina C para ajudar a absorver esse ferro. Então, tem uma série de coisas que você precisa ajustar, por exemplo, tô dando um exemplo de uma dieta vegetariana, tá? No seu caso, você não come nem verdura, nem fruta e nem legumes, o que um vegetariano come. Então, é grave, é muito grave, tá? Você não come... Só me fala, assim, mas você não come porque você não gosta? Vamos ver se você consegue me responder. Francisca Morgana, eu fiquei curiosa, o que você come? É difícil, né? Porque é bastante restrição ali no seu dia a dia. Provavelmente você vai comer mais o quê? Farinha mesmo, coisas assim, eu acho, né? Porque não tem como ser outra coisa. Quando você restringe muito essas coisas, você vai compensar em outras. E essa carne também, a curiosidade não é carne vermelha, ou não é nenhum tipo de carne, nem peixe, nem ovo. Precisa saber isso, porque isso aqui que você falou que não come é praticamente a base do que qualquer pessoa, para ser saudável, precisaria comer, né? Que é o que faz as estruturas do nosso corpo, é o que move o nosso corpo mesmo em relação a várias coisas, né? Micronutrientes, tá tudo ali dentro de frutas, legumes e verduras. Então, você não pode deixar de consumir isso jamais. Como eu falei, não consumir carne é uma coisa, né? Porque é uma opção de muitas pessoas e que vivem bem, vivem normalmente, desde que tomem os cuidados necessários. Mas vegetais, frutas e legumes não tem como deixar de comer. Se for por uma questão de não gostar, vamos ver o que ela falou. Porque faz tempo que não como, aí tenho medo de comer novamente.
Tá, mas você deixou de comer. Por que você deixou de comer antes? Te fazia mal? Por que você não comia? Porque deixar de aceitar, o organismo não vai deixar de aceitar uma coisa que é natural para ele. A gente precisa dessas coisas, tá? Pode ser que você tenha algum impacto inicial, porque o seu corpo precisa voltar a se adaptar ao que é bom, né? Isso não afasta você de fazer o que é bom. Então, sim, pode ser que você sinta no começo, por exemplo, o intestino que não tem isso que você tá comendo, não funciona bem de jeito nenhum. E não tô falando não funciona bem só de você não ir ao banheiro, não funciona bem nas funções que ele tem. De absorver micronutriente, aliás, nem tem micronutriente aí, né? De imunidade, por exemplo, de produzir hormônio de saciedade. Tudo isso fica prejudicado quando você não consome fibras que vêm justamente dessas coisas. Então, preciso saber se você não comia antes por não sei porquê, foi uma opção ou porque não gostava. Mas assim, o que eu já te falo é o seguinte, não tem como você deixar de comer essas coisas. Então, mal não vai te fazer, isso é certeza, tá? Não vai te fazer mal, não precisa ter medo de comer. Começa aos poucos, coloca o que você gosta mais de comer. Vai colocando nas outras coisas, vai colocando aos pouquinhos para você conseguir incluindo cada vez mais coisas. Porque deixei mesmo por conta própria, mas amava comer verdura. Mas menina, Morgana, pelo amor de Deus, menina, come, tem que comer verdura. Nem falo tanto da carne, tá? Se você não curte, mas verduras, legumes e frutas não tem sentido deixar de comer, não. Se você gostava, não tem sentido, tá? Começa a colocar isso na sua rotina. Aos poucos, mas começa a colocar, porque senão você pode ter problemas sérios de saúde depois, tá? Falta de, por exemplo, do ferro, você pode ficar uma pessoa... Eu não sei se você é assim, tá? Mas falta de ferro, de zinco, que tá tudo nessas coisas, né? E outras, você fica cansada, você se sente sem energia, o cabelo cai, a pele fica horrorosa, a nossa unha fica quebradiça. Não só isso, tá? Mas problemas cognitivos. Se a gente não tem uma alimentação nutritiva, a gente não pensa bem. Então, tudo isso influencia. Então, pelo amor de Deus, você tem que começar a voltar a comer essas coisas. Tá? Vai acompanhar. Eu já te vi aqui outras vezes, já te falei. Começa a praticar, começa a fazer, porque senão, quanto mais a gente vai deixando pra lá, maior vai ficando a chance de a gente ter algum problema. Então, quando você ainda não tem nenhum tipo de problema sério, porque pensa o que é pior. Você tá com medo de comer uma coisa que é saudável e natural pro seu corpo. O que é pior? Eu tentar fazer isso, que eu já sei que é certeza que não vai me fazer mal, ou eu tenho que ter medo, por exemplo, de ficar dependente de um remédio, dependendo dos outros em cima de uma cama, ter uma doença às vezes grave, né? Gastando dinheiro com remédios caríssimos, médicos caríssimos, porque eu tenho uma deficiência aí de micronutrientes séria, porque acontece isso, tá? Então você tem que ter mais medo disso do que medo de introduzir nesses alimentos de novo. Por conta disso, minha imunidade baixou. Exatamente. Quem não consome essas coisas vai ter imunidade baixa mesmo. Imunidade baixa é porta para abrir outras doenças aí, né? Bom, então encerrei, falei dos 10. Voltando aqui na Morgana, espero que você consiga voltar aí. Vai tentando aos poucos, tá? Mas não deixa de consumir jamais isso daí. Terminei então aqui os 10 industrializados, digamos assim, do bem, né, que podem te ajudar, que podem estar perfeitamente aí na sua rotina, sem te atrapalhar em questão de saúde, sem te atrapalhar no emagrecimento. É óbvio que isso aqui que eu falei não é a base, tá? Não é pra você encher a sua despensa, a sua geladeira dessas coisas, mas são coisas que eu gosto de falar que são coringas ali no seu dia a dia, que podem te ajudar no momento que você não tem tempo de fazer, naquele dia que foi uma correria e você não conseguiu cozinhar, naquele momento que você tá na rua, de repente você levar um negocinho desse de whey, né, já diluído, é uma boa. Outra coisa que eu não falei aqui, mas não só esse whey diluído, como o whey mesmo, whey em pó, ele é um ultraprocessado, tá? Pra quem não sabe, ele não é um alimento natural in natura, não é? Mas é uma boa opção. Então, existem
N tipos de whey protein. Você também precisa saber olhar o rótulo para saber a qualidade de cada um, mas que também é uma opção legal, por exemplo, de você levar no momento que você não tem nada para comer, porque é proteína pura ali praticamente, né? Então, é saber olhar essas coisas, ver essas coisas de outra forma, né? Sabendo que, sim, uma alimentação natural, né? A comida de verdade, ela sempre vai ser a nossa base, é o que tem que estar em maior parte no nosso dia a dia, mas que essas coisas, né? Esses industrializados do bem que eu falei, eles podem te ajudar nesses momentos para que seja mais prático no seu dia a dia em determinadas situações. E óbvio que outros, né? Como eu já falei outras vezes aqui, a gente tem que passar longe e realmente ser uma exceção, porque vão atrapalhar a nossa saúde, vão atrapalhar o andamento do nosso emagrecimento, mas é importante saber que existem também, não são todas as opções que estão lá no mercado que também são ruins, né, que não pode consumir nada. Algumas podem até te ajudar, tá bom? A intenção foi essa, clarear aí pra vocês, para que vocês comecem a também incluir isso no dia a dia e que isso possa ajudar de alguma forma, tá bom? Um beijo pra todos, obrigado por todas que estiveram aí mais uma vez, a Morgana, a Francisca, quem mais? A minha irmã que entrou aí, Yasmin, Raymond, vou falar todo mundo aqui, Mazé, Tag Freitas, Andréia, Vaísa, Orlando, Felipe, Gedalva, minha paciente linda, Maria, todo mundo que esteve aí, mais uma vez obrigada. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se esse conteúdo, se essa live, se o que eu falei aqui foi útil pra você, repassa isso pras pessoas. As pessoas precisam saber disso, né? Faz essa boa ação. Com certeza você vai estar ajudando alguém. As pessoas estão ficando doentes pelo tipo de alimentação que elas fazem hoje em dia. Se a gente pode ajudar de alguma forma, né? Repassa essa informação, compartilha essa live. Quem tá no YouTube, me segue aqui no Instagram, que sempre tem informação. E se isso fez algum sentido pra você, comenta, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que você achou, tá bom? Um beijo pra todos e até a próxima.